A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 21. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles. Então, o que eu destaco neste primeiro versículo? Eliminar. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar. Eliminar é um verbo forte. Eliminar é exterminar, aniquilar, acabar, terminar. Então, é o Senhor que vai eliminar as nações, cuja terra dará a vocês. Então, é Deus que vai dar a terra e é Deus que vai eliminar. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor seu Deus dará a vocês para que dela tomem posse. Então, Deus dará a vocês, mas quem vai tomar posse é vocês. E aqui já começa uma lição para nós. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas nós precisamos tomar posse, reivindicar, requerer, usar o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, para poder usufruir, desfrutar das bênçãos. Então Deus dá, mas tu é que vai tomar posse. É tu que vai ter que ser o agente ativo dessas bênçãos. 3. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. E isto será para que nela se refugie todo homicida. Então, no 3 eu destaco o 3. No versículo 3 eu destaco o número 3. Dividir em 3 partes a terra. Eu tenho falado para vocês de um vídeo que tem no canal, a Bíblia diz, sobre números bíblicos, numerologia bíblica, os números na Bíblia. E um número que aparece como uma digital de Deus é o número 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando a Bíblia fala em 3, ali é Deus. Então, dividir em 3 partes significa a presença de Deus nesta terra. Prepare o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Então, se é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é porque as bênçãos vêm de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. 4. Este é o caso do homicida que nela se refugiar, para que salve a sua vida, aquele que involuntariamente matar o seu próximo a quem não odiava. Então, o que é importante aqui? Nós já estudamos, né? Como eu digo, nós estamos fazendo um curso, uma jornada pelo Pentateuco. Então, tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, tu é inscrita do canal A Bíblia Diz, tu tá comigo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio. Nós sabemos que existem as cidades
refúgio, ou as cidades de refúgio. E sim, tu tá com a Bíblia aberta, tu já leu o título, né? Na maioria das Bíblias, esse capítulo é intitulado Cidades Refúgio ou Cidades de Refúgio. Então, nós já estudamos que quando ocorrer um assassinato involuntário, quando não há ódio, quando não há inimizade, quando não há intenção, quando não há premeditação, estas cidades eram para salvar a vida do homicida, que involuntariamente matou o seu próximo, a quem ele não odiava. 5. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando ficar furioso, e o alcance por ser longo o caminho, e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Então, ocorreu uma morte acidental. Eles entraram na floresta e ninguém queria matar ninguém. Eles entraram na floresta para cortar a lenha, mas estavam manejando o machado com impulso. Ó, manejando com impulso o machado. Quer dizer, estavam trabalhando com muito empenho. Queriam cortar árvores e o ferro saltou do cabo e atingiu o próximo. Isso é uma tragédia. É um acidente. É algo que aconteceu sem uma vontade deliberada. Só que o vingador do sangue não quer saber. Ele quer vingar o sangue do ente querido, do familiar, daquela pessoa. Então, isso vai fazer com que o vingador do sangue fique furioso. Olha o que está dizendo ali. O vingador do sangue vai ficar furioso e vai alcançar o homicida e vai tirar a vida dele. Só que aí o que a Bíblia está dizendo? Ele não merece morrer, porque ele não odiava o outro. Ele não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. Então, tem que haver justiça. Tem que ser protegido este homem, este homicida. Por quê? Porque há um assassinato deliberado, intencional, e há um assassinato involuntário. Quer dizer, a pessoa não estava querendo matar ninguém, mas ocorreu uma morte. Então, é o que o direito chama de doloso e culposo. Quando é culposo, é que a pessoa não queria fazer aquilo. Doloso é quando ela tem intenção. Então, é por esta diferença, por esse objetivo, essa motivação, esse o porquê da morte, que tu vai ter cidade refúgio, para que essa pessoa não seja morta pelo vingador do sangue. Quem é este vingador do sangue? Muitas vezes é um familiar, é um parente, ou é alguém indicado, contratado como executor, que é o que o nome diz, vingador do sangue, que vai vingar aquela pessoa que morreu. Então, como o nosso Deus é justo, ele é o justo juiz, e a justiça é um dos seus atributos, né? O caráter de Deus, um dos atributos do caráter de Deus é a justiça. Ele diz: separem, reservem 3 cidades para o refúgio. Quais são essas 3 cidades? Eu vou dar um spoiler, porque nós estamos estudando o Pentateuco. Mas no livro de Josué, nos livros históricos, que é uma outra parte da Bíblia, essas cidades
são citadas. E eu vou fazer aquilo que nós temos feito desde o início. Apresentar para vocês o significado no hebraico do nome dessas 3 cidades. Quedes, que é um lugar santo, um santuário. Siquém, que é um lugar de figos. E Hebron, que é amizade, união e sociedade. Pois bem, esses 3 nomes são indicativos de que esta pessoa iria receber uma segunda chance. Ela estaria num lugar santo, protegido, lugar de figos. A figueira simboliza a prosperidade, a bênção. E Hebron é muito óbvio, amizade, união, sociedade. Essa pessoa estaria com outras pessoas que não iriam acusar, julgar, perseguir. Ela teria oportunidade de recomeçar a sua vida em paz, num refúgio, numa proteção. Assim como cada um de nós que é pecador e encontrou em Jesus o refúgio, encontrou em Deus uma torre forte, uma fortaleza, um lugar para viver em paz, para descansar, de refrigério, que é o que nós temos, porque somos salvos, perdoados por Jesus. 8. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor, seu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias. Então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além destas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Então, o que eu destaco aqui? Que se tu quer bênçãos, tu tem que obedecer. As bênçãos são decorrentes da obediência. Tu precisa encontrar o teu lugar em Deus, este lugar de sujeição, de submissão, de santidade, de humildade, de obediência, de temor, para que as bênçãos de Deus te alcancem. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, se tu anda na presença de Deus, se tu ama o Senhor, se tu anda nos seus caminhos, se tu obedece a sua palavra, suas ordens, os seus mandamentos, estatutos, decretos, juízos, as bênçãos vão te alcançar. Tu vai ser abençoado. Então aqui tá bem claro, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Então, tu vai guardar, quer dizer, tu vai obedecer, mas tu tem que amar a Deus. Tu tem que andar nos seus caminhos todos os dias. Andar nos caminhos do Senhor todos os dias. Perseverar em obedecer ao Senhor. E aí fala que isso é para não derramar sangue inocente. Porque o próprio Deus está dizendo que aquele que matou o outro lá na floresta não merece morrer. Não merece morrer. Então, se ele não merece morrer, ele é sangue inocente. 11. Mas, se houver alguém que odeia o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue para que seja morto. Vou ler de novo que não ficou muito bom. Os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade,
Pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Então agora é o outro caso. Se o primeiro caso era o culposo, o involuntário, sem intenção, agora é o segundo caso. É o doloso. É quando tem ódio, tem inimizade, tem vingança, tem cilada, é premeditado, tem intenção. A pessoa quer ver a morte do outro, quer que o outro morra. Então, o procedimento é diferente. Tu vai com os anciãos, ó, tu vai. Ele não vai para a cidade de refúgio, porque ele não é inocente. Os anciãos da cidade vão tirar esse homem de lá, porque ele não é inocente. E vão entregá-lo para quem? Para o vingador do sangue, que é esse executor, que muitas vezes é o familiar, é alguém que tem um parentesco, alguém que amava aquela pessoa que morreu, que tem uma ligação com aquela pessoa. Então, é o vingador do sangue, para que seja morto. E aí vem novamente esse verbo que começou o nosso capítulo de hoje. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar, aí aqui diz, ó, tu vai exterminar, que é o mesmo sinônimo. Então, tu vai eliminar as nações que faziam mal. E tu vai eliminar, exterminar o homicida, que queria matar o próximo, que tinha intenção de matar. Então, o mal, ele tem que ser exterminado, aniquilado, eliminado. E aí vem essa parte aqui, que tu vai obedecer, tu vai fazer tudo isso que está sendo dito, para quê? Para que tudo vá bem com vocês. Então, esse vá bem, para que tudo vá bem, para que tudo corra bem, para que tudo fique bem, são as bênçãos. É o que todos nós queremos, bênçãos, né? A presença de Deus. Então, qual é o princípio por trás das bênçãos? Obediência. Quem obedece, quem segue, vai ser abençoado. É isso que a Bíblia está dizendo, do início até o final. Obediência. Fazer o que Deus manda. Seguir as ordens. Não tem outra palavra. Obediência. Temor ao Senhor. Amar o Senhor. Adorar o Senhor. Se humilhar na presença de Deus. Fazer a vontade de Deus. 14. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para que dela tomem posse. Esse versículo é muito importante. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo. Marcos de divisa quer dizer o quê? Os limites, as fronteiras. Isso aqui tá falando da terra? Sim. Tá falando do terreno? Sim. Dos lotes? Sim. Da herança? Sim. Mas espiritualmente, fala da palavra de Deus. Que nós não devemos perverter o juízo, perverter o direito, aumentar ou diminuir a palavra de Deus. Não muda os marcos de divisa. Não muda as regras. Sabe? Segue aquilo que está desde o princípio, desde o Gênesis. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês. O que quer dizer não mudar os marcos? É tu não querer roubar a terra do teu vizinho, do teu próximo. Ah, tem gente que coloca o muro no lugar errado. E aí depois que o muro tá erguido, a outra pessoa não tem o que fazer, vai ter que derrubar o muro, aí vai ficar com o terreno aberto, aí acaba deixando. Aí diz assim, mas eu construí o muro. Aí ele assim, tá, mas tu tem que ressarcir, né? Aí fica aquela briga, aquela inimizade. Por quê? Porque alguém teve má fé, má índole, quis roubar, sei lá, 10 centímetros, 20 centímetros, mudou, vocês entendem? Mudou os marcos de divisa. Isso é roubo.
Isso é desonestidade. Deus abomina isso. Tu não pode mudar os marcos. Se a lei diz que é isso que tu vai fazer. E infelizmente no nosso país há essa cultura, né? De passar a perna nos outros, de levar vantagem. Ah, ninguém tá olhando, eu não sei o quê. Mas em outros países isso não existe. Em outras culturas isso não existe. Infelizmente, esta mania, que na verdade é um pecado, é uma potestade, é um principado, é algo ruim que tem que ser mudado na mente, na cultura brasileira, de querer passar a perna nos outros, de querer enganar, de querer levar vantagem, né? Então, na verdade, tu tá fazendo mal pro teu vizinho. E aí nós vamos para um livro que nós já estudamos, que já tem playlists, né, no canal. Um livro de sabedoria, Provérbios. Vamos para Provérbios, capítulo 3, verso 29. O assunto é não mudar os marcos, né? Não fazer mal pro teu vizinho, considerar o teu vizinho, o teu próximo. Provérbios, capítulo 3, verso 29. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Então a gente pode substituir essa palavra próximo por vizinho. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não queira pegar a cerca e botar num lugar que não tá certo, construir um muro no lugar que não tá certo, mudar os marcos de divisa, os limites, as fronteiras. Ainda em Provérbios 25, verso 17. Nós estudamos todos os provérbios. Tu encontra 2 playlists no canal A Bíblia Diz sobre provérbios. Capítulo 25, verso 17. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Aqui é outra questão, é tu ficar alugando o teu vizinho, se aproveitando, né? Tá toda hora na casa dele, pedindo, incomodando, perturbando, se metendo, fofocando, não sei. Mas aqui tá dizendo que ele vai se cansar de ti e vai começar a te detestar. Então, às vezes, essas rixas de vizinho, essa vontade de roubar o vizinho, de fazer mal pro vizinho, começa por uma inimizade, por um ressentimento, por uma inveja, por alguma coisa. E isso atinge a todos nós, porque nós não vivemos isolados. Ninguém tá numa ilha isolado. Não, nós temos vizinhos. É de frente, é de trás, é do lado, é em cima, é embaixo, depende se tu mora num prédio. Vizinhos, próximos, pessoas próximas. Então, não mude os marcos de divisa, os limites. Respeita, considera. Tu é cristão, né? Nós somos cristãos, a gente tem que ter consideração pelos nossos vizinhos. Mas páginas 27 agora. Provérbios 27, 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então, esses 3 versículos de Provérbios falam que ter uma relação amigável, respeitosa com o vizinho é bíblico. Isso é algo que Deus explica na sua palavra. É um ensino que tem na nossa Bíblia. Tem na minha e tem na tua. Então, mais vale o vizinho perto do que o irmão, o parente longe. Porque tu nunca sabe quando que tu vai precisar da ajuda de um vizinho. Então, como eu disse, é muito forte esse versículo. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para que dela tome posse. 15.
Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Vocês leram que eu li? Então, uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém, porque daí fica a palavra de um contra a palavra de outro. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Nós já estudamos, eu dei todas as referências para vocês, nós lemos no Novo Testamento como isso é repetido pelo Senhor Jesus, por Paulo, quer dizer, nós vimos a importância de esclarecer, investigar os fatos com uma, vamos dizer assim, avaliação criteriosa. Então, é por boca de 2 ou 3 testemunhas que toda a questão será esclarecida. Nós já lemos no outro capítulo, no outro vídeo, mas eu vou citar. A gente viu as palavras do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 18. Vimos a palavra de Paulo em 2 Coríntios e 1 Timóteo e em Hebreus. Eu dei 4 referências para vocês da importância de que qualquer coisa, qualquer questão para ser esclarecida tem que ter 2 ou 3 testemunhas. E que tu não pode aceitar calúnia, difamação, fofoca. Cuidado, isso é muito grave diante de Deus. 16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Então, o que vai ter que acontecer? Tu vai ter que ir diante de uma autoridade. E aí, fala assim, ó, se apresentarão diante do Senhor. Mas quem são os representantes do Senhor na terra? Os sacerdotes e os juízes. Os juízes examinarão o caso com cuidado. E se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão, olha o verbo, exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, a testemunha falsa é uma daquelas que está na lista das abominações. Deus detesta, Deus abomina a testemunha falsa. E o 9º mandamento fala exatamente sobre falso testemunho. E daí me chama a atenção, é um casal, né? Olha, eu presto atenção nas palavras. Testemunha falsa. Falso testemunho. Então, a mentira anda de mão dada com o engano. Testemunha falsa. Falso testemunho. Então, é mentira, é engano, é calúnia, é difamação, é fofoca. E isso Deus abomina. E Deus fala que ainda aquele que faz isso para separar os irmãos, para causar inimizade, discórdia, transtorno, confusão. Então, a mentira, a testemunha falsa, o falso testemunho, fere a lei de Deus diretamente, porque é o 9º mandamento, que tu não vai dar, não vai falar falso testemunho. Então, precisa ocorrer um julgamento. Os juízes vão ter que avaliar. E aí, o que vai acontecer? A justiça vai ser feita. Haverá uma punição. E esta punição servirá de exemplo. E é a punição, a sentença, o castigo que gera temor. Que faz as pessoas pensarem 3, 4, 5, 10 vezes antes de cometer o mesmo ato. Quando há uma justiça verdadeira, ágil, inibe casos novos. Faz com que as pessoas temam, obedeçam. Eu lembro que quando eu trabalhava, não sei se ainda falo, mas dizia, não dá nada, não dá nada.
era a expressão que os adolescentes na época diziam, não dá nada. E o que é o não dá nada? É impunidade, que também é um dos problemas do Brasil. Aqui Deus está nos dando o exemplo, a explicação, o ensino. O caso tem que ser levado para os juízes, para os líderes, para os sacerdotes, para os levitas, para os anciãos, para pessoas investidas de autoridade, pessoas espirituais, pessoas sábias, que têm discernimento, que têm a palavra de Deus, para que elas julguem e decidam. E esta punição, este castigo, vai ser proporcional ao crime. Então, é vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Não vai ser que nem Lameque mal, que o cara pisou nele, feriu ele, né? Lembra? E ele se vingou 70 vezes 7. Ele matou. Então, Deus está dizendo que não é para ser assim. Que o castigo tem que ser proporcional ao crime. Crime, castigo, né? Então, a palavra de Deus quer o quê? Que haja justiça. E Deus é contra a impunidade, porque Deus é o justo juiz.